Vamos falar sobre o segundo tópico aqui, que é sobre como você deve nomear os recursos dentro do seu sistema, certo? O que é um recurso, primeiramente? Recurso, se você estiver trabalhando com a API REST, é o que você quer retornar do servidor para o seu usuário, para o cliente que está executando aquele request. Um recurso são os usuários, certo? Ou individualmente cada um dos usuários. Se você tem uma API que retorna produtos, os recursos são os produtos, ou individualmente um produto também é um recurso. Beleza? Então, recurso nada mais é do que o item que você quer retornar do banco de dados. Ou melhor, o item que você quer retornar do seu servidor. Beleza? Então, é importante vocês darem uma olhada nesse artigo aqui, que ele fala de algumas regras que você tem que seguir na hora de criar nomes nas suas URLs que tenham a ver com os nomes de recursos que você está trabalhando, certo? Bom, aqui ele fala que você tem que utilizar, no nome da sua URL, você precisa identificar o tipo de recurso que você está trabalhando e qual é o recurso em si, em vez de passar query params para fazer isso. Então ele fala aqui, olha, uma boa alternativa é você ter, se você está trabalhando com recursos, no caso usuários, e você precisa retornar informações sobre um usuário, em vez de você ter lá um request que manda para o path API e passa lá o tipo de informação e o ID da informação como query string, nesse caso aqui, deixa eu ampliar um pouquinho para ficar melhor de ver. Ele fala que, obviamente, o ideal é que você utilize a própria URL, no caso aqui, o próprio path, para retornar as informações, para dizer qual tipo de informação que você quer retornar do servidor. Beleza? Então, nesse caso aqui, ele já especifica que ele quer retornar usuários e o ID do usuário. E ele fala aqui sobre URLs. Rapidamente explicando sobre o conceito de URL. O que são URLs? URLs está dentro lá do grupo de URIs, certo? Eu não vou entrar muito em detalhe disso porque fica um pouco confuso. Uma URI, quando você vê URI, até nesse próprio guia aqui, basicamente você está tratando de URL, tá? Uma URI pode ser uma URL ou uma URI pode ser uma URN, certo? E aí, como eu falei, é um conceito um pouco confuso para explicar assim de cara, porque o URN é apenas para você identificar o recurso em si, o nome do recurso. O URL é a localização do recurso. O que você precisa saber? Você precisa da localização do recurso quando você está trabalhando com aplicações REST e você quer retornar informações sobre aquele recurso. A localização já é a junção ali do path com o nome do recurso em si. Então, geralmente, o URN e o URI pode aparecer aí quando você estiver lendo sobre REST, sobre HTTP e tal, mas foca em URL, que é o que você precisa, que é a localização do recurso. Esse L aqui, ó, de localização. Geralmente, como é que você compõe uma URL? Deixa eu criar um outro texto aqui embaixo, só para explicar rapidamente. Bom, URL é composta de protocolo, vou ampliar um pouquinho aqui, domínio ou um IP, certo? Domínio, geralmente domínio, então vou deixar somente domínio. Você também tem um path, você tem, antes do path, inclusive, você tem algo que fica aqui escondido, mas a gente precisa também, que é justamente a porta, certo? Você tem a porta, depois você tem o path, depois você tem os query params, e por último você tem as âncoras, certo? Então, misturei aqui português com inglês, então ficou uma maravilha, mas você entendeu. Talvez! Certo? Isso aqui é uma composição de uma URL. Então, geralmente, você vai ver, por exemplo, HTTPS, em geral, mail.site.com, que já é a parte do domínio. Você tem a porta, se nesse caso você está utilizando HTTPS, a porta, nesse caso, é a porta 443. Não vou entrar em detalhes aqui agora, mas é importante saber disso. E você tem o path, que pode ser, por exemplo, users/123. Você tem a parte do query string, se você quiser, sei lá, você quer retornar somente fields equals to name. Então, eu quero retornar apenas os campos de nome desse usuário. E você tem anchor, que nesse caso aqui seria uma seção qualquer. Quando você vai no Wikipedia, que você vai ver informação sobre alguma coisa, ele te traz ali os tópicos para você. E aí, quando você clica num daqueles tópicos, a página desce para aquela parte específica do site, daquela página, né? O navegador desce aqui, o browser, e aí aquilo é uma âncora, né? Quando você tem
seções específicas dentro de uma única página. Então, basicamente é isso que compõe uma URL. Então, você precisa, quando está trabalhando com aplicações REST, seguir alguns padrões. E ele fala aqui, boas URLs, quando você quer identificar um recurso, é você passar na própria URL o nome do recurso. URLs ruins seria você utilizar aqui desse formato, onde você está passando via query string, tá? Não segue desse jeito, não é o ideal, certo? Outro item importante aqui, resource names should be nouns, ou seja, os nomes dos recursos devem ser verbos, melhor, deve ser substantivo, falei em inglês errado aqui. Nada a ver. Os nomes dos recursos devem ser substantivos. Então você deve evitar verbos para nome de recursos. Ou seja, você quer pegar a lista de usuários, você tem lá users. Se você quer retornar a lista de produtos, você vai ter lá products, por exemplo. Vou tirar essa porta daqui só para não ficar confuso e ampliar um pouquinho o texto, certo? Então isso aqui você precisa manter em mente. Toda vez que você vai utilizar APIs REST, você vai obter informações do servidor sobre os recursos têm que ser nomeados aqui com substantivos, certo? Não é, por exemplo, obter produtos, tá? Isso aqui tá errado. Ou get products, beleza? Quer retornar informações, apenas products já é o suficiente. E aí, como eu já falei anteriormente sobre os verbos HTTP, você vai passar aqui um verbo get, beleza? Então, é assim que se compõe, que você monta URLs seguindo boas práticas. Ele fala aqui, evite verbos como nome de recurso, como eu acabei de falar ali. Você não vai ter um get products, você tem apenas o products, que é o nome do recurso em si. Outra coisa, para você seguir boas práticas, quando você está trabalhando com nomes de recursos nas suas URLs. Por convenção de boa prática, você deve utilizar sempre os nomes dos recursos no plural, os substantivos aqui, ó, no plural, e não no singular, certo? Por mais que isso aqui seja um customer igual a 33245, vou até voltar aqui, ó, às vezes você vê URLs e APIs que trabalham dessa forma. Se você quiser obter todos os produtos, você manda aqui um /products. E aí, se você quiser obter informação de um único produto específico, tem algumas APIs que implementam isso dessa forma aqui, ó. Você passa product /123. Tá errado fazer desse jeito? Não necessariamente está errado fazer desse jeito, mas a boa prática fala, olha, sempre utilize o substantivo no plural, mesmo que você vá obter informação sobre apenas um recurso, porque aqui, ó, no plural, está informando, deixando claro na especificação da sua API, de que está se tratando de uma coleção de produtos, ou seja, uma lista de produtos, certo? Mas, se você passa /123, você está dizendo, olha, dessa lista de produtos, eu quero o produto 123. Então, ainda assim, por mais que para algumas pessoas possa não fazer sentido utilizar no plural isso aqui, se você pensar dessa forma que você tem aquela coleção de produtos, daquela coleção de produtos você quer o produto com o ID 123, você vai entender melhor e faz um pouco mais de sentido. Mas o padrão é você sempre manter o verbo no plural. O verbo não. O substantivo no plural, o nome do recurso no plural. Um outro detalhe importante é que isso aqui, ó, é muito comum também você ver, em vez de products, algumas pessoas utilizarem product no singular, list, que é lista de produtos, em inglês. Acho que está um pouco claro. Com certeza. Mas também, se você for seguir à risca o padrão REST, você não vai fazer dessa forma aqui. Você não vai passar um product list. Você vai passar apenas o nome do recurso no plural. Opa, foi o que a gente fez. E isso já está subentendido que vai ser uma lista de produtos que vai ser retornada do servidor. Beleza? Voltando aqui. Ele até fala isso aqui mais embaixo. Você tem que evitar utilizar o customer list, né, que eu acabei de falar. Você quer retornar uma lista, você passa no plural, apenas aqui o nome do recurso no plural. Ele já sabe que vai retornar uma lista daquele recurso que você passou. Existe um outro detalhe aqui, que isso aqui já é um pouco mais... eu não sigo tão à risca isso, tem um pouco de discussão, que é você utilizar, para separar as palavras, você utilizar underscore ou hífens, tá? Algumas pessoas vão dizer para você, olha, melhor utilizar hífen, mas eu, particularmente, prefiro utilizar underline, já estou acostumado com underline. Não vejo tanta diferença na prática disso, mas fica aí um detalhe a mais para você ver também
Depende do padrão. Se você entra no projeto que o padrão é utilizar hífens, você vai continuar utilizando hífens. Se não, você vai escolher o padrão que você preferir. Eu prefiro underscores aqui no caso, certo? Ah, sim. Outro detalhe que ele fala aqui, mantenha a URL o mais curto possível. Ou seja, você está vendo aqui, ó, customers /33245 /orders /8769 /line items /1. Esse aqui é o máximo que é recomendável de utilizar de nós que vão entrando dentro do outro, né? No caso de nós que vão... esqueci o termo agora. De nós aninhados aqui um no outro, né? Recursos aninhados desse jeito. E eu acho que 3 alinhamentos, como já está sendo aqui feito nesse caso, eu acho que já tá demais, já está muito. Eu acho que 2 alinhamentos no máximo é o ideal. Então, se você tiver uma API que você precisa ter um monte de alinhamentos desses dentro da própria URL, talvez seja o caso de você pensar se isso aqui não deveria ser passado como parâmetro, alguma informação dessa aqui não deveria ser passada como parâmetro no body da requisição via JSON. Eu acho que 2 é o máximo que deveria ser adotado, mas 3 ainda é aceitável como uma boa prática dentro de quando você está construindo APIs REST, beleza? Esse vídeo é um corte, faz parte de um vídeo muito maior, contendo um conteúdo muito mais aprofundado sobre esse conteúdo. Então, se você quiser saber mais sobre APIs REST, clica no link aqui embaixo para ver o vídeo completo. Valeu!